Bom dia, sétimo. Vamos fazer a correção, né, da folha 45 que vocês fizeram na quinta-feira, né? Foi referente a triângulos, né? A questão 1. Vocês iriam montar a equação x mais 35 mais 40 igualar sempre a 180 e achar o valor de x. Então aqui, olha, tem todos os resultados, tá? Caso vocês tenham errado, refaça novamente para ver onde que você errou, né? Porque de repente ou foi na hora de arrumar a equação ou num simples cálculo de somar ou diminuir, tá? Na questão 2 a mesma coisa, né? Montei a equação igual a 180, na letra B também. Na questão 3, eu até fiz, né? Porque a questão 3, ele misturou assim mais de um triângulo, onde eu tenho que achar o valor de 3 letras. Como eu expliquei no vídeo, né, na quinta-feira, o que a gente tem que fazer? Eu vou visualizar os triângulos que eu tenho aqui, porque sempre dentro de um triângulo, né, a soma dos ângulos serão 180 graus. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui esse triângulo, onde eu tenho o x, o 70 e o 30. Ou seja, dentro desse triângulozinho aqui eu consigo achar o valor de x. E assim eu fiz. Ó, calculei o x primeiro, porque eu tenho dados suficientes para eu calcular o x. Igualei a 180, x igual a 80. Beleza. Calculando o x, eu consigo calcular o y. Porque os dois juntos, ó, eles são suplementares. Então, vocês não podem esquecer de ângulo suplementar, de ângulo oposto pelo vértice, porque isso vai ser usado também daqui pra frente. Ah, mas a gente não tá estudando triângulo? Sim. Mas, às vezes, dentro de uma figura onde tem triângulo, tem também suplementar. Igual aqui, ó. Esse ângulo aqui com esse, ele forma meia volta. Então, uma vez que eu tenho o x, é só eu diminuir de 180, igual eu fiz aqui para achar o y, que eu vou conseguir achar o valor dele, que no caso é 100. E achando, né, o y, eu agora consigo achar o z, porque o z está dentro desse outro triângulo, onde eu tenho z, o y vale 100 e 60. Aí eu montei uma equaçãozinha para z e achei z igual a 20. A mesma coisa na letra B. O que eu fiz na letra B primeiro? Né, para encontrar o valor, porque eu tenho que encontrar o valor de x e y. Só que se você observar, x e y, eles estão dentro de um mesmo triângulo, então não tem como eu achar os dois ao mesmo tempo. Eu vou ter que achar um para poder depois achar o outro. Tá, beleza. Ah, eu vou achar o x. Mas para você achar o x, você tem que ter o y. Ah, eu vou achar o y. Para você achar o y, você tem que ter o x, né? Então, o que eu fiz aqui? Esse outro triângulo não tá aqui à toa. A partir dele, eu consigo, né, ir solucionando o meu problema. Bom, o y aqui, se eu observar, ele tá de frente para esse ângulo aqui. E a gente estudou no capítulo anterior que um ângulo, um de frente para o outro, eles são OPV. Eles são iguais. Então, uma vez eu achando esse pedaço, eu já acho o y. Entendeu? Então, assim eu fiz. Eu até chamei assim de uma outra letra, chamei de Z para não confundir. E montei Z mais 30 mais 90, porque tá dentro desse triângulozinho aqui. Aí o Z, né, deu 60. Beleza. Se o Z deu 60, o Y também vai ser 60, porque eles estão um de frente pro outro, ó. Tá formando aquele xizinho de OPV, ângulos opostos pelo vértice. E achando o Y, que é a mesma coisa do Z, né, que é 60, eu consigo agora achar o X. Porque aí agora eu tenho o Y, que é 60, mais X mais 75, igual a 180. Aí o X vai dar 45 graus. Certo? Então, assim, essa questão 3, ele me deu mais de um triângulo, então é dessa forma que a gente tem que ir pensando e buscando caminhos, né, que às vezes eu posso, através de um suplementado, um OPV, encontrar o valor que ele tá querendo, tá bom? Então, por isso que não pode esquecer o que é OPV, suplementar, porque a gente vai acabar usando também para achar, às vezes, um valor de um ângulo dentro de um triângulo. E para finalizar, questão 4, super tranquila também, para achar o y, é só somar e igualar 180, deu a letra B. E aqui, gente, ele quer saber, a estrela da figura abaixo tem 6 pontas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma dos ângulos A, B, C, D e F dessas pontas dessa estrela mede. Por que é 360? Porque se vocês observarem, essas 6 pontas foram formadas por 2 triângulos. Então, e cada ponta dessa é um vértice do triângulo. Ó, o A é o vértice, o C é o vértice, o E é o vértice desse triângulo aqui. O B e o F e D são os vértices desse outro triângulo que está em pé. E ele quer saber a soma desses 6.
Se os 6, né, são ângulos, né, dentro de um triângulo, no caso 2 triângulos eu tenho aqui, cada triângulo eu sei que a soma é 180. Com mais 180 mais 180, 360, tá bom? Qualquer dúvida, é só perguntar, façam a correção aí direitinho, tá? Beijos!